E aí, galera dos nonos anos do CAIC São João, tudo bem? Semana 11, passando rápido, hein? Toda semana a sensação é que passa mais rápido que a outra, né, pessoal? Eu tô assim, embabascado de ver como que tá passando rápido. Mas vamos lá ao que nos interessa. Essa semana, o tema que está norteando as atividades é a questão da cidadania, dos direitos humanos, da cidadania. E as questões do nono ano de história dessa semana eu achei assim muito rico, achei umas questões muito ricas, muito interessantes, porque vai de uma história do passado e chega até um fato muito contemporâneo, muito recente, muito atual. Na aula 1 e também na aula 2, eles falam sobre o racismo nos Estados Unidos. Queria aqui fazer um breve comentário sobre essa guerra civil que aconteceu nos Estados Unidos em meados do século XIX, a chamada famosíssima, né, Guerra de Secessão. Secessão, a palavrinha secessão significa separação. É uma matéria que a gente estuda lá no 8º ano. Mas é sempre bom lembrar o seguinte, o professor colocou esta história para associar com a questão dos direitos que os negros americanos tiveram que lutar muito, mas muito mesmo para conseguirem. Tá? Muito bem, então guerra de secessão significa guerra de separação. Quando os Estados Unidos ficou independente da Inglaterra, haviam duas regiões que viviam de forma muito diferentes dentro dos Estados Unidos. O norte, as chamadas ex-colônias do norte, parte norte dos Estados Unidos, era uma região que usava do trabalho livre, do trabalho assalariado, como nós hoje, né? Nós recebemos um salário ou pagamos um salário para quem trabalha para nós, ou recebemos um salário pelo trabalho que nós prestamos. Era uma região onde as cidades eram muito desenvolvidas, o comércio era muito forte. Já o sul dos Estados Unidos era uma região muito conservadora, muito tradicional, muito agrícola, muito rural. Isso quer dizer que a maioria da população morava nas áreas rurais e eles usavam a mão de obra escrava africana. Então havia um preconceito muito grande em relação ao negro no sul dos Estados Unidos. E em 1860 foi eleito nos Estados Unidos um presidente chamado Abraham Lincoln. E o Abraham Lincoln era um presidente de descendência afro. Ele então, um dos objetivos dele, uma das metas dele, era acabar com a escravidão dos negros nos Estados Unidos. É claro que não era só isso. Tinha também os seus motivos econômicos. A ideia era transformar os Estados Unidos numa grande potência econômica. Mas para que isso acontecesse, era preciso que todas as regiões do país estivessem embaladas num processo de desenvolvimento que o norte dos Estados Unidos já vivia, que é mais voltado para a industrialização, para o comércio, coisa que o sul ainda era avesso. Mas a ideia do Abraham Lincoln de acabar com a escravidão desagradou imensamente a população que morava na parte sul e, obviamente, desagradou os grandes proprietários de terras, que por sua vez eram grandes proprietários de escravos, eram grandes escravocratas. O sul não aceitou, não queria acabar com a escravidão, e o problema acabou sendo resolvido através de uma guerra entre as duas regiões, entre o norte e o sul dos Estados Unidos. O norte era mais rico, mais próspero, acabou tendo condições econômicas e militares de vencer o sul. Ao vencer o sul, a abolição
chegou aos escravos africanos dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos sempre teve uma característica muito forte. Cada estado americano sempre teve muito mais autonomia do que, por exemplo, os estados brasileiros. Aqui no Brasil ainda, nós temos um código de lei de trânsito, de leis, né, de trânsito, que todos os estados têm que seguir. Nós temos uma série de... Nós temos um código, né, um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é igual que a nacional, todos os estados têm que seguir. Nos Estados Unidos, até hoje, não é bem assim. Cada estado tem o seu próprio código penal, tem o seu próprio código de trânsito. Cada estado é responsável, faz determinadas leis que são muito específicas da sua realidade. Então eles usufruem, né? Eles possuem uma liberdade, os estados americanos, muito maior que os estados brasileiros. Então, lá na região sul dos Estados Unidos, mesmo com a região derrotada e tendo que dar liberdade aos escravos africanos, o preconceito continuou. Tanto que surgiram muitos grupos racistas que ele vai falar logo mais abaixo aqui na questão. Então, a primeira questão pergunta o seguinte, certo? Após ler o texto sobre a guerra civil, né, essa guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos, assinale a alternativa verdadeira. Então, se eu fosse vocês, eu iria dar uma lida muito boa, com muita atenção, entre as questões B e C. Leia o texto com bastante atenção e depois foque entre as alternativas B e C, que vocês chegam na resposta fácil, fácil, fácil. A segunda atividade fala da luta dos negros americanos por direitos, porque embora em 1865 tenha terminado a Guerra de Secessão, uma guerra de separação que acabou mantendo os Estados Unidos um único país, porque o Norte tinha esse interesse. Se o Sul tivesse vencido, hoje os Estados Unidos, naquela região onde hoje são os Estados Unidos, nós teríamos 2 países. Mas como o Norte venceu, o interesse era manter a união, era manter um país forte, uma nação forte, unida, uma nação em constante progresso, em constante desenvolvimento. Então ele fala da luta dos negros americanos pelos seus direitos. Aí ele cita aqui a perseguição que os negros na região sul dos Estados Unidos sofreram após o fim da escravidão. Cita, né, a Ku Klux Klan. E cita também o pastor Martin Luther King, que mostrou ao mundo, na década de 1960, que toda aquela potência que eram os Estados Unidos tinham problemas internos seríssimos, que não era aquela maravilha de mundo, de país que o cinema americano, que a propaganda americana mostrava. Que os negros sofriam muito, eram muito discriminados e ainda não tinham direitos em todos os lugares, em todos os estados, iguais aos brancos. Então o Martin Luther King vira essa voz que clama pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Tem até uma foto, uma imagem do Martin Luther King na atividade em um dos seus discursos. E aí vem a questão. Após ler o texto sobre a luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, assinale a alternativa falsa. Então a alternativa falsa é aquela que está errada. Eu, se eu fosse vocês, observava bem a letra A e a letra B. Ficava focado mais nelas. Aquela que se encaixar mais com as informações do texto e da imagem, né, que os 2 textinhos falam, um da seita que perseguia e queimava negros vivos como protesto contra a liberdade deles, e o Martin Luther King, que nos anos 60, na década de 1960, mostrou ao mundo as condições em que os negros eram tratados dentro dos Estados Unidos. E aí ele quer que você ache a alternativa falsa, aquela que não tem nada a ver com as informações que foram colocadas nos textos. Então, olhe bem entre a letra A e a letra B, que vocês chegam lá.
E a última questão é muito atual, né, gente? É um protesto contra aquela morte estúpida daquele americano, né, o George Floyd, que tinha apenas 46 anos e foi morto estupidamente por um policial. E esse fato acabou ganhando dimensões mundiais, porque em pleno 2020 mostra ao mundo que os Estados Unidos ainda tratam os negros com diferenças. Apesar da luta do Martin Luther King, apesar do assassinato dele ter levado os políticos americanos a colocarem em todos os estados americanos direitos iguais, independente da cor, independente da escolha religiosa e por aí vai, mas uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que está, é a maneira de agir na prática. E na prática, principalmente a região sul dos Estados Unidos, ainda tem muito preconceito contra os negros. Então, baseado nesse movimento, ele pergunta, né, das alternativas abaixo, qual é a verdadeira, né, desse fato, desse assassinato, dessa morte estúpida desse negro americano George Floyd, que mobilizou os Estados Unidos, mobilizou o mundo, e levantando novamente a bandeira do racismo, da discriminação pela cor da pele, gente. Olha que coisa mais estúpida. Como é que alguém pode definir o caráter de uma pessoa se ela é mais clara, só porque ela é mais clarinha ou mais escurinha, só porque ela tem um cabelo mais lisinho ou mais encaracoladinho? Gente, é de uma estupidez. E nós estamos em 2020, né? E nós não aprendemos ainda. Muita gente não aprendeu ainda que isso é uma babaquice. Então ele quer a alternativa verdadeira. Então eu olharia com muito carinho as letras B e D. B de bola e D de dedo. Dá uma focada nessas duas alternativas, que vocês acham fácil a resposta. Tá bom? Bem, tema gostoso, tema legal, tema para fazer a gente refletir. Vamos ficando por aqui e até semana que vem. Semana que vem as atividades foram feitas por nós, professores do CAIC. Então, super 10, gente, super top. Arrasamos. Vocês vão adorar. Não percam. Mas primeiro fazer dessa semana, né? Não deixem de fazer. Não tô pedindo, não. Tô convocando. Tá bom? Um abraço e até mais.